Eu não sei se foram 3 ou 4 horas de dinâmica, até perdi as contas. Depois de tudo isso, eu não tinha mais nem força pra gravar vídeo. Por isso que o vídeo tá saindo agora de dia. É, só um parênteses. E aí, galera, tudo bem com vocês? E bora falar hoje de A Grande Conquista. E vou falar sobre o joguinho da Discord que eles fizeram ontem à noite. Mas antes, eu dei uma sumida depois da eliminação do bombeiro Bruno Camargo por motivos de... Eu fiquei com febre, tava bem ruim da garganta, mas eu estou um pouco melhor, então eu voltei com os vídeos e bora então para contar tudo o que aconteceu. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora para a dinâmica. A dinâmica dessa vez, de ontem, foi protagonista, figurante e vilão. E da mesma maneira que aconteceu semana passada, hoje eles vão mostrar trechos do jogo da discórdia e vão abrir uma enquete para que o público vote qual consequência as pessoas que mais ficaram no papel de figurante vão ter na formação da zona de risco. A Fabi, que começou, os donos da casa escolheram alguém para começar e eles escolheram a Fabi, que colocou o Servo como protagonista. E o protagonista eu não vou ficar explicando porque a gente não se importa com as babação de ovo de um com o outro. Como figurante, ela colocou o Ricardo e falou que ele não é planta, mas ele é muito sensível e aí por isso ele tá muito apagado. O Ricardo falou que tudo bem, que ele tá percebendo que ele tá sensível, que ele não imaginou que ele estaria desse jeito e que em todo filme e grandes filmes e novelas tem figurante que não sei o quê, que bababá. Nada de grandes coisas. E como vilã, a Fabi colocou Amedrado. Aí ela já começou a falar, ai, eu me sinto vilã, mas eu não posso me colocar e não sei o quê. Aí eu achei que eu teria eu achei que eu teria embates com ela já logo no primeiro dia, eu já achei que eu iria brigar com ela e tal, e não foi assim que aconteceu. Eu me surpreendi, porque a gente tem uma troca e blá blá blá. Aí, na hora que a Medrado foi responder, a Medrado até falou que se surpreendeu pela Fabi ter colocado ela no papel de vilã, e falou também que a Fabi avisou ela, falou assim, ai, eu vou sabonetar, e aí por isso eu vou te colocar no papel de vilã. A Fabi Monarca, querendo falar que ela não é barraqueira, está sabonetando mais do que tudo e todos. O Servo colocou o Eric como protagonista, colocou o Ricardo como figurante e falou que é pela personalidade, por ele ser mais quieto, mais reservado. E o Ricardo falou que é porque ele tá tentando entender o jogo e que ele tinha ido com o intuito de se divertir, mas aí como ele não tava conseguindo se divertir, então ele tava tentando entender, porque ele nunca viveu nada parecido e não sei o quê. E como vilã, o Servo colocou a Nath e falou a mesma coisa da Fabi. Ai, porque o vilão poderia ser eu, mas não sei o quê, blá blá blá. Então eu vou colocar a Nath, mas ela pode ser protagonista também, porque ela foi a que teve mais embates na casa. Sabonetando também, né? Aí a Natália falou, ela foi pra se comprometer e não foi pra fazer amizades, que ela não era obrigada a aguentar as situações, que muitas vezes a vontade dela era destruir aquela casa inteira, mas ela tá se controlando. E ela ainda falou que o Servo colocou ela nesse papel porque é mais fácil do que se comprometer com outras pessoas. E ele citou também o desentendimento que ela teve com o Suíta. Daquela que ela virou pro Suíta e falou, ai, o que você tá olhando e tal? Tá tudo bem? Que disse que o Suíta tava olhando pra elas. Aí o Suíta falou que pediu um espaço na agenda dela pra poder conversar. É, porque realmente eles estão muito ocupados lá dentro, né? Precisa abrir um espacinho na agenda. E aí depois, ai gente, isso daí vendeu uns bate-boquinha no programa inteiro, virava e mexia, tava a Natália batendo um boquinha ali com o Suíta,
E ela fala, e o Suíta chamava ela pra perguntar: ah, hoje, agora eu não tô afim, agora eu não tô bem, pode ser depois e não sei o quê. Aí o servo falou que ele não tinha medo de se comprometer e que o Suíta tinha procurado ela pra conversar e ela não quis. Ai, gente, nada demais. Aí o Eric, na hora que ele foi, a Mariana pediu um tempinho, algum problema ali, tá? Técnico pra resolver, e aí o Eric começou assim, falar assim pra Fabi: eu vou colocar você, eu vou colocar você. Ela falou: eu? Pode pôr como protagonista. Não, eu vou colocar você porque, sabe assim, meio que querendo sabonetar e querendo jogar a Fabi no rolê. Pois é, aí ela ainda falou: ah, como protagonista você pode pôr. Mas é claro que não, né? O Eric colocou o servo como protagonista. Como figurante, ele colocou a Ana Paula. E aí falou que a Ana Paula fazia parte do grupo deles, mas ficava andando de grupinho em grupinho. E quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Que por mais que ele está junto e gosta da Ana Paula e tem amizade com a Ana Paula, e é uma aliada dele, ele vê essa história de ficar indo de grupinho em grupinho. A Ana Paula falou que não tá em grupinho nenhum e que ela não fica indo de grupinho em grupinho, que ela tá conhecendo, buscando conhecer as pessoas, que inclusive esse é o objetivo do programa, que é pra conhecer as pessoas, e que depois que ela tomou uma punhalada pelas costas do grupinho deles, ela não quer fazer parte de grupinho nenhum, então ela tá buscando conhecer as pessoas para tomar as decisões por ela mesma, que ela não vai ficar deixando ser manipulada pelos outros. E eu vou falar que eu não lembro a história da punhalada pelas costas. Acho que eu fiquei meio doente esses dias, mas eu continuei acompanhando, mas eu não lembro o negócio da punhalada pelas costas. Ah, eu acho que é por causa do... Ah, que não levaram ela no quarto. Eu acho que foi uma das coisas que não levaram... Foi uma das situações que não levaram ela no quarto, talvez. Ah, não lembro direito, gente. Ela meio que ficou incomodada, sei lá com o que deles ali. E aí ela tá meio que saindo do grupinho. E aí o Eric colocou a Sandra como vilã e falou que ela fica guardando as emoções para depois. Ela fica falando que tem muita gente que é poste com luz apagada, que ele gostaria de saber quem é. E ela falou que não vai falar, que ela tá guardando as emoções pro final, porque não teria graça nenhuma ela chegar e ir falando, e ela tá guardando isso pro final, e negócio. E. Ai, que chato. 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 Porque ele coloca ela lá, mas ele tem medo de algum embate com ela, ele gosta dela, fica lá com um sorrisinho e tal. Não... Ah, chato, que preguiça. O Murilo colocou a Janiele como protagonista, a Stephanie como figurante, falou que ela é gente boa e tal, mas ela fala pelas costas e se esconde. Aí a Stephanie falou que não, que fala na frente sim, e que se não falou nada na frente do Murilo é porque não falou nada sobre ele, porque ele é irrelevante e ele não interessa pra ela, por isso que ela nunca falou nada pra ele, nem pelas costas, nem pela frente. Nisso, o Gabriel grita: fala de mim, sim, pelas costas. Aí ela falou que falou do Gabriel, só que ao mesmo tempo ela foi lá e pediu desculpa, pediu perdão por ter falado do Gabriel. Ah, e o Murilo colocou como vilão o Eric, falou que ficou elogiando ele, só que aí falou que ele fala algumas coisas que pode atingir as pessoas e que ele gosta e que ele pode ser um protagonista, mas se isso for escalando e ele ficar atingindo as pessoas dessa maneira, isso pode se escalar e ele acabar virando um vilão e blá blá blá. Isso tudo passando um pano lá elogiando. Aí o Eric falou que fez sim, acabou falando sim, mas que se desculpou com algumas pessoas, com outras pessoas ele tentou consertar. E foi isso. O Gabriel colocou o Murilo como protagonista, a Gisele como... Gente, olha só. Colocou a Gisele como figurante. Eu vou até ler aqui, porque nem lembro direito, consigo reproduzir.
Ele falou que a Gisele só quer saber de beijar na boca, é fiscal de quem come e dorme, acha que é o vai dar namoro e que não sabe o que tá fazendo lá, que quer pegar todo mundo e quer beijar na boca de todo mundo. Eu fiquei passada, eu não acreditei que eu tava ouvindo isso. Sério mesmo. Não gosto da Gisele, já falei aqui várias vezes, não gosto muito do jeito dela. Mas eu achei um absurdo o Gabriel falar isso da moça. Nada a ver, gente, nada a ver. Eu não acreditei que ele tava falando aquilo. Achei que eu tava, sei lá, não acreditei. Aí a Gisele falou que ele era baba-ovo do Murilo, que ele era babaca, imbecil, sem personalidade, e começou a xingar tudo ele, e aí um xinga daqui, outro xinga dali, e ficou nisso daí, nessa história. Gabriel colocou a Stephanie como vilã. Ele falou assim, ó, você falou um negócio ruim de mim que o Murilo me falou. Mas ele não falou. Ele não sabe o que é o negócio ruim. Você falou um negócio ruim de mim que o Murilo me falou. Aí Stephanie, sim, mas eu te pedi desculpa, eu te pedi perdão por isso. E me arrependo disso, eu tava nervosa. Da situação que foi lá, da brincadeira, do beijo, do batom. E quando a Stephanie falou, ai, ele é feio, chega a ser humilhante ficar com um cara desse. Ela chegou a falar que ele estressa ela num nível altíssimo e que ele tem uma personalidade de quinta série e fez despertar um gatilho nela e ela agiu da mesma maneira da quinta série, como ele faz e despertar isso nela. E aí o Gabriel começou a bater uma boca que ninguém tava entendendo nada, nem a Stephanie, nem a Mariana, nem eu, nem ninguém que tava lá. Mas você falou de mim? Eu nem tava lá e você ficou falando mal de mim e não sei o quê, e você... Aí ela falou, não, mas a brincadeira é com nós dois. Não, mas você ficou falando, não sei o quê. Gente, uma confusão que não deu pra entender nada. O que ele tava falando. Aí ela falou, mas como que eu não ia falar de você se a brincadeira foi entre eu e você? Não, porque você ficou falando de mim e o Murilo que me falou que você falou um negócio ruim de mim. Ela falou, mas é porque a brincadeira era entre eu e você. Não, mas eu não tava lá e você ficou falando mal de mim sem eu estar lá. Eu não fiz nada pra você. Eu falei mal de você. Aí ela... Não, mas eu falei porque a brincadeira era da gente. Ah, mas eu não tava lá, eu não brinquei com você, eu nem falei nada. E ela, não, mas a brincadeira é entre a gente. Falaram da gente, não sei o quê. Sabe assim, o negócio que ela começou a ficar, tipo... A mesma cara que a Stephanie fez de, tipo, não tô entendendo. Eu também tava daqui, não tô entendendo. A Mariana tava de lá, também não tô entendendo. Porque ele não sabe ao certo o que aconteceu. E aí ele começou a falar um negócio que ele não sabe. E aí ficou uma discussão assim, sem meio pé nem cabeça. Foi isso. A Janiele colocou como protagonista, falou que poderia colocar a Medrado, a Sandra, escolheu colocar a Natália, porque ela tá sendo muito atacada e blá blá blá, né? Como protagonista. E aí a Natália falou, a Macholândia acha que eu sou chá? Resumindo, a Natália falou que a Macholândia acha ela chata. Porque tudo que ela faz, eles acham ela chata. Esse foi o resumo. A Macholândia, como a Natália tá falando. Colocou o Suíta como figurante e falou que ele não se posiciona. Aí o Suíta falou, só que eu sou educado, isso não é falta de me posicionar. Posicionam de uma maneira educada. Nisso daí, aí a Natália começou a discutir ali com o Suíta, e aí começaram a falar, e aí tava uma confusão, porque era a Janiele, era a Natália, e falando porque a Macholândia tomou as dores daquilo em relação ao Suíta, da Natália ter falado que ele tava olhando pra ela, aí por causa de um probleminha que a Natália teve com o Suíta, a Macholândia tava querendo se organizar para votar na Natália ou na Janiele por conta disso, e começou uma discussão entre a Natália e o Suíta. Aí a Janiele, amiga, deixa eu falar que agora é o meu momento. A Janiele teve que interromper porque a Natália começou a querer debater algo com o Suíta naquele momento que não tinha a ver, porque aquele momento era da Janiele, ela tava falando de outro ponto, e começou os dois, e a Janiele tinha que pedir, falando que era o momento dela, mas precisou interferir outras vezes para falar que era o momento dela.
E eu gostei da Janiele segurando a Natália, porque se a Natália deixar, a Natália quer subir em cima de todo mundo e se colocar como principal ali, sendo que não era a vez dela daquilo ali, mesmo porque ela estava como protagonista da Janiele. A Janiele colocou o Bruno como vilão, falou que ele foi inteligente em pensar em colocar a Janiele, sim, né? Quando, lá na eliminação, antes da eliminação, que foi perguntado se ele tivesse ganhado a prova, quem ele haveria colocado no lugar dele, né, na zona de risco, e ele falou a Janiele. Então, por causa dessa situação, que a Janiele tinha ficado muito puta com o Bruno Tálamo, e ela falou que ele foi muito esperto, inteligente desse posicionamento dele, só que aí ele tem um poder, assim, de induzir as pessoas, e aí, por causa dessa situação, ele estava induzindo a panelinha para querer votar nela por causa dessa situação, e as pessoas acabam indo atrás do que ele fala. Ela falou que se sentiu magoada com o plano, porque ela falou, eu nunca tava esperando isso, aí imagina, de repente, vir uma punhalada dessa, por isso que eu fiquei muito magoada com essa situação. E aí o Bruno falou que se comoveu com essa situação e que ele já conversou com ela e que ele não vai fazer isso e que não tem complô também, foi super ali político e de boa com a Janiele. A Sandra colocou o Dionísio como protagonista, elogiou ele e atacou ao mesmo tempo, falando que ele era manipulador, e começou com uns argumentos tudo esquisito, gente, tudo esquisito, não dava pra você... Sabe quando você não sabe se é fã ou hater? Pois é, do mesmo jeito que ela elogiava, ela metia o pau no Dionísio e falando que ele fazia leve trás, era manipulador, fuxiqueiro. A Mariana não entendeu nada, até questionou, ai, mas então esse seria o seu protagonista mesmo? Não sei o que, não, é meu protagonista, da minha história, meu protagonista, e não sei o que. Bateu o pé, que era o protagonista, mas tudo que ela tava falando, ele tava mais pro papel de vilão, né? Mas como vilão, não foi ele que ela colocou, e ela quis insistir na história do Dionísio pra ser o protagonista, e com a história de ser manipulador, e ficou tudo muito esquisito. Gente, sem pé nem cabeça, sério. Sem pé nem cabeça. É essa história. Elogiou todo, e depois falou que ele era manipulador, que ele ficava de leve trás e fazia os fuxicos lá pros lados dele. Foi isso. Thiago respondeu nas zoeiras dele lá, fazendo a gracinha dele. Colocou o Daniel como figurante. Falou que não escuta ele falar e que ele vai pela opinião dos companheiros dele. Aí o Daniel foi falar que toda a luz dele vem de Deus, que ele não vai pela ideia dos companheiros. Eu não entendi. Toda a minha luz vem de Deus. Aí nisso a Sandra, é lógico que vem de Deus toda a luz. Você acha que vem do diabo? Ai, gente, a Sandra é o mais sem pé nem cabeça. Aí colocou o Eric como vilão, porque o Eric achou ruim que a Sandra foi falar pro servo que o Eric chegou lá na lavanderia falando assim, pra não votar nele, né? Porque na dinâmica dos donos da casa, porque era a semana do aniversário dele, ele queria estar lá, ele não queria ir pra zona de risco, que não era pra votar nele. A Sandra entendeu isso como ele não é seu amigo, seu bombonzinho, você tá fazendo isso pra votarem nele, pra botar no cu dele, né? Mais ou menos isso. Aí a Sandra achou estranho, esquisito essa história, achou meio ruim e foi contar pro Thiago. E depois o Eric falou que ela era fuxiqueira porque ela foi contar que o Eric tava falando para as pessoas não votarem nele porque era aniversário dele. Consequentemente, era para as pessoas então votarem no servo. E ela não achou certo, porque já que eles eram tão amigos, ele fazia um negócio desse. Aí depois falou. Aí o Eric. Ai, gente. Nossa, que confusão, meu Deus. Aí negócio de poste de luz. O Eric perguntou pra ela, queria saber quem era o poste sem luz. O menino falou que ele tinha luz porque ela falou que ele era poste sem luz. Aí o Eric queria saber quem era o poste sem luz. Ela falou, não vou falar quem é poste sem luz. Um tá aí, que era o Daniel. E aí virou um bate-boca ali, que aí entrou... Gente, virou um bate-boca? Por quê?
O Daniel, na hora do Daniel responder, aí ele começou a falar de arroba. Não, porque eu sou o que menos tem arroba aqui e não sei o quê. Nisso, a Sandra e a Janiele começaram a gritar: não sei o quê, não é tudo arroba. E quem que vai julgar? Pra falar de forte e fraco. E quem que vai julgar que é forte, que é fraco? Você não sabe, lá dentro, aqui fora, e blá blá blá. E Janiele gritava de um lado, e Sandra gritava do outro, e o Daniel meio nervoso, a planta se sacudindo todo. E não, mas eu não falei. E aí ficavam, é Rick e Gil pra lá, Rick e Gil pra cá, e não sei o quê, e aqui sou eu, e aqui sou eu, e as duas que aqui é Daniel, Janiele, aqui é Sandra, e não é Rico, e não é Gil, e não sei o quê, e as duas só gritando, parecia que tava no mercado de peixe. E o Daniel falando e tal, meio que discutindo com elas, mas eu não falei, nunca se tem o nome do seu filho. Mas se você tá falando que eu sou forte, porque como que eu sou forte? Como que você sabe? E não sei o que, aqui dentro, lá fora, aqui dentro. Então, era o mercado de peixe, gente, as duas. Ai, Cristo. Aí ela chegou uma hora que a Sandra falou assim, eu não é pra saber de meu filho, eu quero saber de mim, Sandra, aqui dentro desse cabaré. Nossa, a Sandra, ela vai de 0 a 100 assim, ó. Na verdade, ela nem passa de 0 a 100, ela já começa do 50 pro 100 já. Meu Deus, que confusão. Às vezes você nem entende direito por que tanta exaltação, né? E aí, foi isso. Foi isso. A Ana Paula colocou a Júlia como protagonista, a Gisele como figurante, falou as atitudes do dia a dia, que ela não quer se agregar, se doar, e ela dorme, e a Gisele não durmo, e não tô aqui pra agradar todo mundo, quem gostar gosta, quem não gostar não gosta. Aí a Ana Paula colocou o Eric como vilão e falou que as palavras mais ríspidas dele, ele foi áspero com algumas pessoas. Aí o Eric falou que desde a vila ele foi atacado, ele tem que domar os animais dele Ai, que preguiça. Vou pular. Suíta, gente. Olha, então tem vários enredos que estão acontecendo aqui e hoje eu escolhi trazer a trama dos 3 patetas. Não vou nem contar, isso eu vou ler. Não vou nem contar, vou ler. O Eric, como protagonista. Melhores cenas, jargões e música do protagonista. Thiago Dionísio tem um humor e serve aos atores principais. Ficaram rindo, né? Os 3 patetas mesmo. O Thiago não, o Thiago é mais serião, né? Mas o Eric e o Dionísio ficaram lá rindo, achando engraçado, divertido. O Servo é de vilão porque ele influencia o Eric. Aí a Mariana chamou a atenção do Suíta, aí que não era isso, né? Não estava atendendo ao propósito do jogo, que não era isso. Olha, me desculpa se eu não agradei, mas essa é a minha visão. E hoje, porque a Mariana, não, ele vai ficar isso, são essas as pessoas mesmo que você quer deixar aí, porque não é esse o propósito, não é dessa maneira e não sei o quê. Não, olha, são essas pessoas sim que eu vou colocar nessas posições. Me desculpa, porque essa é a minha visão. Aí depois surgiu a história lá da história do tapa da Gisele na cara do Thiago, que até então a gente não sabia, porque eles mostraram na edição que teve o tapa
e que a produção chamou para conversar, o Thiago falou que não se machucou, que não machucou ele, e que ele não gostaria que ela fosse expulsa e tudo mais, e seguiu o jogo. Não achei certo. Se há algum tipo de agressão, eles têm que cortar o mal pela raiz. A partir do momento que eles não expulsam, eles abrem brecha para que outras coisas aconteçam, igual aconteceu na Fazenda. A gente nem precisa ficar falando muito sobre isso, né? Que não pode agredir? Não pode agredir, ponto. Mas eles não... foda-se também. Também tô nem aí. Não fui eu que levei o tapa na cara também. O problema então é dele. E problema da produção, não quer. Depois vai perder o controle também, ó. Problema deles. Eu nem vou me estressar, que nem eu me estressei na Fazenda. Parei até de comentar porque eu me estressei. Foda-se. E aí, o Thiago, né, essa coisa, eu não sei por que o Suíta falou da Gisele e falou do Ricardo e misturou e colocou mais gente aí nessa história. Aí falou que o Ricardo acolheu a Gisele e o coisa. Aí a Gisele, ele vai ser meu protagonista, você já tá não sei o quê, me antecipando, blá blá blá. Daquela história. Até então a gente não tava sabendo a história, porque a Record cortou as câmeras. Aí a Mariana, esse assunto já foi encerrado e tal. Aí o Thiago até falou, eu já conversei com a Mariana e dei minha palavra pra ela que não ia mais tocar nesse assunto, né? Gente, por que virou esse assunto no momento do Suíta colocar os 3 patetas lá? Pra sabonetar, né? Porque tudo negócio sem pé nem cabeça. Então, é isso, vamos pro próximo. Stephanie colocou a Fabi como protagonista, colocou o Gabriel e falou que ele não fazia nada além de gritar e cantar desafinado e que até sangrava os ouvidos dela. Gente, nisso eu concordo com a Stephanie. Eu ia surtar lá com aquele menino gritando daquele jeito. Não critico, porque eu ia falar a mesma coisa e eu também ia surtar, porque ninguém merece um marmanjo de 20 e tantos anos tendo atitudes de criança de 12, né? E gritando na orelha dos outros o dia inteiro, fazendo aquela barulheira. É um jogo, mas é um manicômio, né? É um jogo, não é um manicômio. Então, não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Nossa, que preguiça. Então, concordei até com a Stephanie sobre essa situação. Eu concordo com a situação dos gritos, né? Daí a ela chamar e falar que ele é humilhante, ela achar ele feio também, gente. Aí cada um acha o que quer, acha, aí pode achar feio, pode achar bonito, aí todo mundo acha todo mundo bonito, é muito hipocrisia, né, falar isso. Ela achar ele feio, aí também é o problema dela. A única questão ali, ela falar que é humilhante ficar com ele. Aí já não pega muito bem, né? Por que é humilhante, entendeu? Porque eu acho que as coisas vão muito além da aparência das pessoas. E tá mais no jeito da pessoa do que na aparência. Então me pegou um pouquinho essa parte de, é humilhante. Aí isso aí eu não gostei realmente dessa fala dela. Tô comentando isso porque foi nos dias que eu não vim, que eu tava doente. Então eu só esse comentário, só essa observação. Aí o Gabriel respondeu que não sabe nem por que, a Stephanie não sabe nem por que colocou ele ali naquela posição. Nada demais, gente. Depois ela colocou o Servo como vilão, falou que gosta dele e que ele é muito estratégico e ele é um vilão carismático. E aí o Servo falou que não entendeu o posicionamento dela, mesmo porque o Gabriel não tava deixando ela falar, porque ele ficava gritando, não é isso, vilão! Não é isso, vilão, não sei o quê. E o Gabriel tava atrapalhando ela de falar com o Servo tinha que pedir pra ele, calma, deixa ela falar, porque o Gabriel ficava gritando que não era isso o vilão, e a Steph, atrapalhando ali, o Servo tinha que pedir pro Gabriel parar pra deixar a menina falar. Só que aí o Servo também não entendeu esse posicionamento dela, porque ela gosta dele, ele é muito estratégico, ele é um vilão carismático, e foi isso. E o Servo não conseguiu responder, porque não entendeu, só que aí ele jogou o negócio de quando ele imitou o Ricardo por trás do Ricardo sem conhecer o Ricardo e imitou os trejeitos gay, e aí isso não era legal, e porque... Mas
ele conversou com o Ricardo isso já, se desculpou por ter feito isso com o Ricardo e tudo mais. Mas eu não entendi por que ele colocou isso no meio dessa conversa que não tinha nada a ver. Colocou um negócio que não tinha nada a ver no meio dessa conversa. Então, gente, teve muita coisa sem pé nem cabeça, porque pra sabonetar, né? Pra ter o que falar, as pessoas começam a meter assunto que não tem nada a ver com nada. E é isso. Gente, a Vitória, todo mundo cagou pra ela. Tanto na hora de colocar. Ninguém colocou ela em posição nenhuma. E na hora que ela falou, ninguém, ó, deu a mínima pra ela. Ela colocou como protagonista a Nath, colocou como figurante o Suíta, que não vê ele conversando sobre o jogo, mesmo sendo muito próxima dele, ele, nem com ela mesmo ele conversa. E o Servo, por conta do que aconteceu, mas que eles já conversaram do negócio da roupa dela lá, que ela seria incoerente de colocar outra pessoa, sendo que ela teve esse problema com ele, por mais que eles já se resolveram. Gente, todo mundo fala, tá tudo certo. Cagou. Ricardo, gente, depois de tudo isso que eu tô resumindo, hein? Depois de tudo isso, ai, eu vou colocar a Janiele como protagonista, ai, como figurante, ai, que difícil, depois de 2 horas de dinâmica rolando, ele tá, ai, que difícil, sei lá, na hora de colocar o vilão, desse jeito. Colocou a Fabi, falou que ela é reservada no canto dela. Ela falou que ela é calma, estrategista e calma e ninguém vai dirigir ela. Servo, ele falou que como vilão e colocou que tem um pé atrás com ele. Tipo assim, se alguém chegar pra ele e falar assim que o Servo falou mal dele, ele não vai se surpreender com isso. E tal, aí o Servo falou que achou que ele era uma pessoa legal e que ele quer quebrar esse pé atrás que o Ricardo tem com ele, que ele quer se aproximar do Ricardo e ficaram amigos e felizes para sempre. Júlia, ela falou, já começou falando que tudo era sobre o jogo, nada era pessoal, mesmo porque pessoal ela não tinha o direito de falar nada sobre ninguém, mesmo porque ela também nem conhecia eles, mas sobre o jogo ela tinha sim o direito de falar e se colocar, porque ela também é uma jogadora e tal. A Júlia fala muito bonito, ela é muito inteligente, muito sensata, muito calma. Eu gosto muito da Júlia, eu gosto do jeitinho dela, porque a gente tem sempre que lembrar que essa menina tem 19 anos. E aí eu fico pensando, com 19 anos, ter toda essa calma, educação e conseguir se colocar da maneira que ela consegue, então eu acho bem bacana. Porque a última que entrou com 19 anos na Fazenda, o nível era bem subterrâneo. Então, a hora que a gente vê essa outra contrapartida, eu gosto muito de ver a Júlia. Por mais que não é o perfil que eu costumo gostar de assistir em reality, mas eu gosto de considerar algumas coisas. E o fator dela ter 19 anos é uma coisa que eu considero bastante. Ela colocou a Medrado como protagonista, colocou a Gisele como figurante. Falou que sente ela um pouco perdida, que a Gisele não se encaixa no jogo dela, no quebra-cabeça dela, e que já ficou preocupada em outro momento, e eu vi isso, eu assisti ao vivo essa parte, achando que a Gisele tava um pouco deslocada, e a galera falou, não tá, ela tá andando com os meninos. Aí a Júlia falou, então tá bom, porque se ela tivesse deslocada, eu ia atrás pra procurar me aproximar dela, porque eu fico preocupada, porque às vezes eu acho que ela não tá se sentindo bem e tal. Não, ela tá andando com os meninos e então tá bom, tudo bem. Eu vi isso, ela falando isso ao vivo há uns dias pra trás aí. E ela foi educadíssima, ela não é debochada, ela não é sarcástica e ela tem muita educação. E foi dessa maneira que ela falou. A Gisele saiu lá de trás da cabininha gritando que nem uma louca de novo. De novo, eu não entendo a Gisele. Saiu gritando, atacando a Júlia, falando que a Júlia, a única coisa que ela sabia fazer era falar bonito, porque ela não jogava e ela não sei o que, e não fazia nada. E só dormia. E gritou muito. Gritou muito, fez uma baixaria com a Júlia, sem necessidade, porque a Júlia não atacou ela em momento nenhum, nem com sarcasmo, nem com deboche. A Júlia foi super educada. Então eu não gosto muito desse tipo de coisa. Eu gosto que nem a Janiele, quando ela briga, quando ela treta, que ela começa a falar com a pessoa e os ânimos dela vão se exaltando.
que ela vai ficando puta e aumentando ali. Agora, o que a Gisele faz e a Sandra faz, o que essas duas fazem, eu não gosto muito. Eu não gosto. Por quê? Porque a pessoa, eu já percebi isso nas duas, tá? Na Sandra e na Gisele. A pessoa tá falando com ela num tom calmo e educado, e elas já chegam a 500 por hora na pessoa, sem necessidade. O que eu acho diferente da Janiele, porque quando ela teve aquela treta, que ela começou a tretar com a Gisele, depois ela até falou umas coisas pro Bruno Tálamo, ela chegou perguntando, mas você falou de boa, você não sei o quê. Ela chega falando, perguntando, conforme a pessoa vai respondendo, e ela vai percebendo que não tem uma sinceridade, ou que tem um deboche, um sarcasmo, aí ela vai escalando e começa a ficar puta. Já a Sandra e a Gisele, gente, elas já chegam na 1000 grau ali e, sinceramente, eu não gosto disso. Ela deu um escândalo muito maior com a Júlia, que foi super educada com ela, e não falou que ela não. E ela falou, eu não sou nada no jogo. A Júlia falou que ela não fazia parte do jogo dela, da Júlia. Ela falou, você não se encaixa no meu jogo. E não falou que ela era inexistente no jogo, como ela falou depois. Então, a Júlia deixou isso muito claro. Ela repetiu umas 3 vezes. No meu jogo não se encaixa. Então, só que a questão é, a Gisele, ela foi muito barraqueira com a Júlia num nível hard. Eu achei totalmente desnecessário. Enquanto que o Gabriel falou que ela só queria beijar na boca e achava que tava no vai dar namoro e não sei o que, só tava pensando nessas coisas lá, ela não foi nem 50% do que ela foi com a Júlia. Aí eu pergunto, por quê? Sendo que o Gabriel atacou ela de uma maneira horrorosa e péssima. Eu não suportei o jeito que o Gabriel falou, independente. Eu não gostei da maneira que o Gabriel falou com ela. Agora, ela atacar daquele jeito a Júlia, e ela fez um escândalozinho com o Gabriel, mas eu achei que o da Júlia foi muito pior. Foda-se. Né? Foda-se, continua isso aqui. Servo, a Júlia colocou o servo, falou que... Porque teve aquele atrito lá. Ai, gente, mas que tá tudo bem. E aí o servo falou, mesmo porque eu também não lembro de ter tido atrito com ela. Teve, depois até que ele pediu desculpa pra Júlia. Porque naquele atrito lá, eu lembro até que o servo foi no quarto, tava a Júlia e a Vitória, e ele até pediu desculpa pra Júlia. Então foi isso. Coisa velha. Bruno. Gente, primeiro que o Bruno é ansioso, chato. O que foi aquilo dele ficar implorando pra ser levado pro quarto dos donos? Gente, que horror, que vergonha. Olha, se depender de eu crescer na vida, implorando, que nem o Bruno tava, e mendigando as coisas pra pessoa e ficar... Mano, eu tô no limbo, porque não tem coragem, gente. Não tem coragem de fazer o que o Bruno fez. Tem que ter muita cara de pau e ser muito chato pra ficar ali, ó, em cima, que nem aquela história que ele queria ir pro quarto lá. E aí, ali ele tava na mesma coisa, porque eu escutava uma vozinha assim, quando alguém ia lá pra escolher o próximo, pra fazer a dinâmica, eu escutava a vozinha do Bruno. Eu aqui, ó, eu aqui, ó. Ai, gente, sério. Parece meu avô é assim, eu aqui, ó, eu. Tá esquecendo aqui de mim, aqui, ó. Tô aqui, ó, disponível. Parece meu avô, eu vejo meu avô fazendo isso. Engraçado demais, gente, engraçado demais. Mas ele é chato, velho, ele é chato. Aí, enfim, ele conseguiu ir. Depois de muita tentativa, ele conseguiu ir. Ele colocou o Daniel no protagonista. Não sei o que, do âmbito espiritual. É um jogador fantástico. Nunca vi um jogador de reality igual o Daniel, com essa visão, que não sei o que, do âmbito espiritual. Muito bom. Então ele já pode ir pro retiro. O que eu me lembro, isso ainda não é um retiro. O Bruno colocou como figurante o Ricardo, falou que tem potencial pra crescer. O Ricardo falou que cansou de falar, que as 2 primeiras respostas já diziam tudo, e que se ele falasse de novo, ele só ia estar sendo repetitivo, que ele ia acabar falando a mesma coisa que ele já falou e não falou mais nada. Cansou igual eu cansei desse povo. Gente, sério, foram quase 4 horas de dinâmica.
E quase morri. Por isso que esse vídeo tá saindo essas horas. É, porque a dinâmica durou, ó, eu não sei se foram 3 ou 4 horas de dinâmica. Até perdi as contas. Depois de tudo isso, eu não tinha mais nem força pra gravar vídeo. Por isso que o vídeo tá saindo agora de dia. É, só um parênteses. E aí, o Bruno colocou a Nath como vilã. Recorte da semana, ela que me colocou na reta, aí não podia ser diferente. Aí a Natália falou que foi como um acordo aliação, blá blá blá, nem vou. Foda-se. Gisele colocou o Ricardo como protagonista, o Gabriel como figurante e falou que ele não tem conteúdo e ele tá no outro planeta. Achei maravilhoso o que a Gisele colocou e falou dele, e é verdade. Parece que ele tá em outro planeta mesmo e ele não tem conteúdo mesmo. Ela foi perfeita nessa colocação. E aí o Gabriel tava fazendo toda uma cena que tava querendo ir no banheiro. Aí eu paro e penso, é bastante tempo? Sim, mas não foi xixi antes? Gente, só fazer xixizinho antes. Entendeu? Parece que no page parece criança. Sabe criança que a mãe tem que ir lá e falar, faz xixi antes de sair de casa, senão vai chegar na rua e vai querer fazer xixi. É tipo isso. Aí a mãe dele não tava lá pra mandar ele ir no banheiro, ele não foi no banheiro e tava lá na maior cena se contorcendo, não ficava em pé, gente, não ficava em pé, a menina falando, ele precisava responder, agachado, quase fazendo xixi, a Mariana, não, o Gabriel termina e depois você vai no banheiro. E aí ele não conseguia, e fazendo uma cena patética, não respondeu nada demais, falou que a Gisele não sabia nem o que ela tava falando. Esse é o conteúdo do rapaz, a responder falando que a moça não sabe nem o que ela tá falando. Que preguiça, né? E a Gisele colocou como vilã a Ana Paula, falou que ela não conseguia entender a Ana Paula. Aí a Ana Paula falou que a Gisele repreende, dá corte nas pessoas e tal, que às vezes ela é grosseira e isso. O Daniel Toco. Ah, precisa falar? É patético? Eu vou gastar aqui uns 2 minutos de vídeo pra falar uma coisa patética, mas eu vou fazer questão de ler então pra vocês. Porque se eu tiver que aguentar, vocês vão ter que ouvir também. Vocês vão ter que ouvir também. Eu ouvi, então vocês vão ter que ouvir também. Ele colocou o Bruno como protagonista. Ele colocou como figurante o Suíta, que é luz, coração bom. E eu quero convidar você para jogar, que você falou que ainda não estava jogando e não estava preparado. Eu quero convidar você para jogar. Aí sai o Suíta, com uma saída cinematográfica de trás do negócio. Eu tô fazendo o meu jogo e a minha estratégia. Depois o Daniel colocou o Murilo. Vilão, e falou o seguinte: vilão vem do sufixo vila. E ele vem da vila. E tá fechado com a vila. Por isso que eu coloquei ele como vilão. Não tem como penetrar no jogo dele, porque ele tá fechado com a vila. Ele é vila, vila, vila. Vim da vila e não vou largar meus parceiros. Eu não sei que eles são algo muito assim, e não sei o quê, e não sei o quê. A vila, vila, vila. Ele falou, gente, que o vilão vem de vila e o outro veio da vila, e por isso que ele colocou o outro no vilão, porque é da vila. Ai, que preguiça. Natália, 3 horas, 4 horas, gente, negócio. 4 horas pra ouvir esse tipo de coisa. Ai, não. Aí eu vou falar que nem a Stephanie, meus ouvidos sangram. Ai, ainda bem que na hora de contar que eu dou risada. A Natália colocou a Ana Paula como protagonista, colocou o Suíta como figurante, estudando e ouvindo, que ele fica estudando e ouvindo a conversa dos outros. Não fala de jogo, nem se posiciona, aí o Suíta não concordou, aí ela colocou o Dionísio como vilão, que era de um jeito na vila, até eram próximos e estavam juntos ali, por causa do negócio que eles tiveram, do embate que eles tiveram com o Thiago Servo, então a Natália até esteve junto do lado do Dionísio, por causa daquela coisa lá, e depois quando chegou na mansão, virou outra pessoa, virou diferente. Thiago Dionísio falou que não gosta de algumas coisas da Natália. Medrado colocou a Júlia como protagonista, o Suíta
como figurante e falou que ele ficou observando o jogo dos outros e incomoda ela quando ele diz que ela é a professora dele, ele tá aprendendo com a melhor. Aí ele falou, é engraçado, como eu como figurante tenho incomodado muitas pessoas. Ai, meu Deus. Aí ela falou disso daí, né? Aí ele falou que o Suíta... Gente, o Suíta falou que você não vai ver a Medrado se metendo em algo que não é dela. E na hora eu falei, oi? Moço, se você é tão observador e tá estudando tanto o jogo das pessoas, com muita observação, você jura que ela não se mete no jogo, em nada que não é dela? Ele não falou jogo, não. Ele falou que ela não se mete em coisas que não é dela. Falei, a única coisa que a moça faz, a única coisa que a Medrado... Gente, eu adoro a Medrado, mas a única coisa que a Medrado faz é se meter nas coisas que não pertencem a ela. E ele falou... Ai, meu Deus do céu. Aí ficou um negócio que ele falou que vai continuar observando todo mundo lá, e quem se sentir incomodado, paciência, porque ele vai ficar observando. E ele colocando ela como professora, foi bom que ela falou, mas se você ainda insiste em querer falar que eu sou sua professora, lembra que eu fui a primeira eliminada de um reality show. E aí ela só não falou, e ela esqueceu de falar que ela desistiu do segundo, né? Então, professora de quê, né? Pois é. Bruno Tálamo, a Medrado colocou o Bruno Tálamo como vilão, e que ele atira para todos os lados e passa informações diferentes, achando que ninguém conversa. Aí ele falou que não houve divergência na informação e que a Sandra que se confundiu. Do negócio de informação de quem é forte, quem é fraco. E a Medrado falou que ele faz uma escalinha de quem é forte e quem é fraco. Ele falou que não teve divergência. Aí ela começou, mas pra quem que ele já falou aqui que é forte? Pra quem ele já falou aqui que é forte? Não sei o quê. Fazendo um leilão lá pra as pessoas se falar quem ele falou que era forte e quem não era. E ele falou que não teve divergências nas informações, que é a Sandra que se confundiu. Eu não duvido. Porque a Sandra é atrapalhada. Ela colocou o menino no protagonismo e o outro no vilão. Ela podia ter feito ao inverso, porque as justificativas dela daria pra inverter lá. Gente, todo mundo doido. Dionísio colocou o Servo como protagonista, o Ricardo como figurante e falou que achou que eles iriam ter algum tipo de amizade, ambos serem do humor, né? Mas eu vejo ele muito sozinho, pensativo, até mesmo sentado na cama, pensativo, e que ele não vê sinceridade de quem tá próximo do Ricardo. Aí o Ricardo já não quis mais responder sobre isso, porque ele já tinha cansado de falar, né, do papel de figurante dele. E aí ele respondeu sobre quem tava perto dele, que não via sinceridade em quem tava próximo dele. O Ricardo falou que realmente é um problema das pessoas, que ele faz o que ele tem que fazer. Se, a hora que estiver lá fora, ele vê que as pessoas falaram mal dele, ou que ele foi o primeiro a ser colocado numa linha de fogo por essas pessoas, aí realmente não tem o que ele fazer e realmente o problema é das pessoas. Pronto. E o Dionísio colocou a Nath como vilã e falou que desde que o problema dela, que as coisas que ele se incomoda com ela, que é desde interromper falas, falar algo, falar agora toda hora, não tô afim, vamos pro game, gato, se chateou com a afronta que ela fez com o Suíta, arrumando confusão onde não tinha, e aí ela parece que tem um ar de superioridade, e não mentiu, né, gente? Dionísio não mentiu. Eu gosto da Nath, mas eu tenho essa sensação às vezes, eu só fico na dúvida se é um jeito dela grossona de ser, ou se é um ar de superioridade. Eu ainda não consegui distinguir bem isso daí, porque eu também me pego com esse misto de sentimentos em relação à Natália, por mais que eu goste dela. A resposta da Natália é: eu não sou perfeita, eu tenho dificuldade de ouvir, blá, 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 blá. Bom, os figurantes vão ter consequências que a gente vai descobrir hoje. Tá rolando uma enquete lá no R7 pra gente escolher qual vídeo que os donos da casa vão ter acesso. Então tem alguns vídeos interessantes lá. Eu não consigo abrir agora porque preciso do VPN. Meu VPN deu problema. Sem o VPN não abre pra mim a enquete. Então eu não vou conseguir aqui, pois aí eu não tirei o print. Quando eu conseguir entrar.
Porque ontem de madrugada caiu meu VPN e não tá funcionando sempre. Então eu não vou conseguir falar pra vocês a enquete. Eu sei que tem um vídeo que é da Stephanie falando que indicaria o Thiago Servo. Os outros eu não sei. Mas se você quer votar nas enquetes e gosta de participar ativamente, vai lá no R7 que tá tendo essa votação, porque hoje também vai abrir a votação da consequência para a formação das zonas de risco. E é isso. No mais, é isso. Me perdoem pela falta dos vídeos desde a saída do Bruno Bombeiro. Me perdoem pelo atraso desse vídeo de hoje, mas amanhã já volta tudo ao normal. Os vídeos vão de manhã, já tá aí para vocês. A hora que você acorda, enquanto se arruma para ir trabalhar, já vai escutando aí que eu vou atualizando vocês das novidades que acontecem na Grande Conquista. E se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Até o próximo vídeo. Um beijo e fui!